Oi, meus amores, tudo bem? Vamos ao nosso consultório? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema ansiedade. Digo continuidade porque em janeiro nós exibimos para você um programa muito especial sobre ansiedade e prometi que nós voltaríamos para continuar. Aqui estamos e vamos tratar tanto de ansiedade com sugestões práticas, orientações, mais que sugestões. Orientações específicas, práticas, para aprender a lidar com a ansiedade. E vamos falar também sobre pensamentos distorcidos, pensamentos errados, equivocados, esquisitos. Aqueles pensamentos que juram que estão dizendo a verdade, mas quando a gente descobre, baitas mentiras. Os pensamentos sabem contar. E a gente precisa dar um jeito nestes pensamentos que podem ser os responsáveis de você estar pensando que você é uma pessoa muito sem jeito, que você é uma pessoa que simplesmente não é legal, que não vai conseguir, que não pode, que não deve, que é uma pessoa infeliz porque a vida, porque a história, porque... Muitas vezes é você com um pensamento estranho, perturbando. Como é que a gente muda isso, Darleide? Vou fazer essa pergunta também no programa de hoje. Com ela que volta comigo para justamente darmos continuidade, como eu já falei, ao tema ansiedade e hoje acrescentando os pensamentos distorcidos. A doutora em psicologia, Wélida Dancini. Bem-vinda, tudo bom? Tudo ótimo, que alegria poder voltar aqui agora ao vivo, né? Que o outro Isso. não foi ao vivo, e ao vivo aqui junto com você. E estou muito feliz de poder estar aqui. Obrigada também por vocês estarem nos recebendo na casa de vocês. Sempre muito bom Muito poder estar legal. juntos. É que a Wélida mora em Maringá, no Paraná, e da última vez nós fizemos online. Lembra aqueles dias que eu faço com convidado de longe? Então, ela hoje aqui com a gente, presente, e é muito melhor. Wélida, vamos só rememorar da ansiedade. Vale dizer que o seu trabalho ultimamente tem sido muito específico com a ansiedade, apesar de você ter um lastro profissional imenso, mas você tem dado bastante atenção a este tema. Por quê? É que a ansiedade está muito presente na vida das pessoas? Sim, como nunca, né? A ansiedade ela tem crescido muito. No programa passado eu até trouxe um dado que eu acho que é bacana. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde, eles publicaram um estudo que foi feito, que eles estavam tentando descobrir quais eram os países mais ansiosos do mundo. E o Brasil ganhou em primeiro lugar como o país mais ansioso. Que pena. Isso em 2019, quando ainda não havia pandemia, não havia Covid, nada disso. Aí chega 2020, 2021, essa coisa toda, muitas mudanças intensas, muitas perdas, muitos medos. E eu sempre digo que a gente viveu duas pandemias simultaneamente, a pandemia do Covid e a pandemia emocional. Muitas pessoas não foram atingidas pelo Covid, né, fisicamente, mas todos nós tivemos um impacto emocional por conta de todas essas mudanças tão intensas, tão repentinas, tão fora do nosso controle. Então, assim, se em 2019 o Brasil já era o país número 1 em Covid, ou em ansiedade, imagine com o advento do Covid. Então, assim, como nunca a gente tem visto, inclusive no consultório, tantas pessoas ansiosas, com medo, depressivas, enfim, com distorções de pensamentos. Então, assim, é um tema que a gente precisa falar sobre isso, porque além disso ter crescido muito, cresce também os tabus, os mitos, as distorções de pensamento sobre os problemas emocionais, os transtornos emocionais e principalmente os tratamentos que se deve fazer. E a ansiedade, ela é observada nesse crescente não somente entre nós adultos, né? Mas também jovens, adolescentes, crianças. A gente esquece que as crianças e os adolescentes, mas principalmente as crianças, muitas vezes, são negligenciadas nessa observação do quanto uma criança pode estar ansiosa, né? Então, isso Exatamente. envolve a todos, por isso é um assunto que interessa para toda a família. E uma questão, você trouxe aí a questão da ansiedade infantil, uma coisa que me preocupa muito, porque assim, os adultos têm a tendência de invalidar o sofrimento emocional da criança. Então, assim, há uns 3 anos atrás, eu publiquei no meu YouTube um vídeo sobre depressão infantil.
era um vídeo para adultos orientando sobre o que fazer, dei orientações sobre os sintomas, como você perceber e tal. Me chamou a atenção que vieram muitos comentários de crianças. Eu falei assim, ué, mas não é para criança, o que as crianças estão fazendo aqui? Uhum. E aí fui ler os comentários. Darley, eu fiquei impressionada, porque assim, eram comentários assim, doutora, desses sintomas que você listou, eu tenho a maioria deles. Fui conversar com a minha mãe, e a minha mãe disse que era preguiça. Olha. Que eu estava inventando, que era falta do que fazer. E assim, muitos comentários. Aí chegou no WhatsApp da clínica uma mensagem assim de uma menina de 12 anos. Você pode me ajudar? Aí a secretária mandou uma mensagem, falou assim, perguntando, né, o que ela gostaria e tal. Ela falou assim, eu estou sofrendo depressão, eu tento falar com a minha mãe, eu fico ensaiando no espelho para falar com a minha mãe. Sim. Só de ensaiar eu já começo a chorar. E quando eu fui tentar falar com ela, ela brigou comigo e disse que eu precisava arrumar um emprego. Oh, gente. O número de crianças sofrendo com transtornos emocionais tem crescido assustadoramente. E o despreparo dos pais de perceberem que algo está errado com as crianças e de o que fazer para ajudar e principalmente de acolher esse sofrimento da criança. Então, realmente é um assunto bem preocupante. E tenho que dizer, né, sobre essa dificuldade de os pais, primeiro, prestarem atenção no que pode estar acontecendo, e que, de fato, é nossa responsabilidade fazer isso, gente. Não dá para fugir. São nossos filhos. Eu tenho arriscado de dizer de vez em quando, Hélida, e você que está aí com a gente, que assim, meus amores, nós estamos vivendo um tempo com tantas limitações que até para nós termos filhos, neste tempo, nós precisamos pensar 3, 4, 5 vezes. E não é por uma questão só das finanças. Uhum. Não, é muito caro ter filho. Não. É porque, principalmente, nós não temos, neste momento, preparo para cuidar de si, ou tempo para cuidar de si, ou o jeito de cuidar de si, da sua própria saúde mental, do seu casamento, da sua família, das suas relações. Você põe um filho no mundo para então deixar a criança negligente ou adolescente negligente? Uma menina com um pai que tem esquizofrenia, mãe, precisa investigar, tem aí alguns componentes que indicam alguma coisa. Não, dói não dá para mim. Também tem o fator negação. Você nega que o seu filho está ansioso, você nega que o seu filho precisa de ajuda, você nega que o seu filho está passando por um momento de depressão ou está em depressão. Às vezes porque você não quer também reconhecer nessa realidade que você precisa ser mais presente, chegar junto, buscar ajuda. E o medo de, será que sou eu culpado? Será que eu errei? A gente precisa encarar a vida como ela é, mas que esses meninos e meninas, crianças e adolescentes estão sofrendo, estão. Vale até um programa sobre esse tema, né? A saúde mental das crianças e adolescentes. Exatamente. E muitas vezes também é até uma questão dos pais que, assim, eles têm um compromisso tão grande com a perfeição. Eu tenho que ser uma mãe perfeita, um pai perfeito. Para eu ser uma mãe perfeita, meu filho tem que ser perfeito. Então, se meu filho está com algum problema, na realidade está denunciando de que eu não sou perfeita. Então, muitas vezes é duro reconhecer isso, porque reconhecer que a criança está com problema, buscar ajuda para a criança, é muitas vezes reconhecer que eu não sou essa mãe perfeita. Só que a gente tem que entender que ninguém é perfeito, que não existe mãe perfeita e que a criança, para ser saudável emocionalmente, ela não precisa de mães e pais perfeitos, porque não existe essa perfeição aqui nessa terra. O que a criança ela precisa? Ela precisa da nossa suficiência. E às vezes nessa tentativa de sermos perfeitos, a gente está adoecendo a criança porque a gente está exigindo dela esse nível de perfeição que ela não tem estrutura para oferecer. E aí o nosso adoecimento desse perfeccionismo acaba adoecendo os nossos filhos porque a gente impõe a eles uma necessidade, uma exigência de perfeição que eles nunca vão entregar. Meu filho não pode, não, meu filho não, o filho dos outros, mas meu filho não, não, demais. Então, o que a gente faz com isso? Acaba retardando o auxílio para a criança, acaba retardando a solução
Porque no começo é muito melhor, mas lembrando que muitas vezes a dificuldade das crianças e dos adolescentes, né, Wélida, dos filhos da gente, não são questões deles individualmente. Lembrem-se que nós somos família, que nós somos o sistema, todo mundo ali interligado. Tem pai, tem mãe, ou tem ausência de um e de outro, tem avós, tem esse ambiente, está todo mundo ali ligadinho. Nunca aponte para o seu filho e diz, ele tem problema. Não é? Isso às vezes acontece também de a gente esquecer que é todo mundo junto e misturado na família, literalmente. Exatamente. Quando vem para o consultório crianças e adolescentes, a gente sempre orienta que assim, não é a criança que precisa de tratamento, é a família que precisa entrar em tratamento. Então, assim, eu sempre falo assim, a gente precisa fazer um trabalho de mãos dadas, é um trabalho em conjunto, uma equipe, pai, mãe, a criança e o terapeuta, o psicólogo. Quando a gente tem essa sintonia, essa harmonia, e todo mundo trabalha junto, sempre a gente tem resultados muito bons. Mas às vezes os pais chegam para os psicólogos, né, para a gente, falam assim, doutora, faça o que você precisar, quantas sessões forem necessárias, cobre o quanto você quiser, só não me peça para fazer nada. Eu não sei fazer, eu não consigo. Não é simplesmente eu não sei, eu não quero fazer. Meu Deus. Então, assim, quantas sessões você precisar, durante a semana, 1, 2, 3, cobra o quanto você quiser que eu pago, só não me peça nada. Então, assim, se o pai, se a mãe não entra ativamente nessa proposta de uma terapia junto com a criança, de fazer mudanças, de entender o que está acontecendo e de fazer essa reestruturação, a gente vai conseguir avançar algumas coisas com a criança, mas vai ficar sempre muito aquém do que conseguiria se a família estivesse junto nessa proposta de intervenção. Sem dúvida. Wélida, a proposta de a gente falar sobre ansiedade e os pensamentos distorcidos. Ficamos aqui nesse momento tratando dessa necessidade que é de a gente pensar do ambiente, da família, da relação, lembrar que crianças e adolescentes passam por dificuldades também nestes termos. Ansiedade também pode ser algo, vamos dizer assim, aprendido no ambiente, já que estamos falando de pais e família, ansiedade pode ser aprendida? Exatamente, pode sim. Por quê? O que é a ansiedade? Ansiedade é uma emoção. Do mesmo jeito que a gente sente medo, tristeza, raiva, nojo, alegria, a gente também sente ansiedade. E existe aquela ansiedade que não é patológica, estou às vésperas do meu casamento. É normal e esperado que eu sinta ansiedade. Se eu não sentir, tem alguma coisa errada. O filho vai nascer, vou fazer um concurso, vou vir no programa da Darleide. Você vai sentir uma ansiedade normal. Agora, existe a ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que ela é desproporcional ao acontecimento e às vezes nem tem nada acontecendo. Eu apenas estou imaginando, e se acontecesse isso, isso e isso? Então, a mente, ela cria através dos pensamentos esse cenário, um cenário catastrofizado, um cenário negativista. Ao mesmo tempo, eu olho para mim e me vejo sem recursos de lidar com essa situação. Inevitavelmente, isso vai gerar ansiedade. E uma ansiedade que ela está desproporcional ao que de fato está acontecendo no momento. Então, muitas vezes a gente tem esse estilo de vida negativo, de estar sempre reclamando, de estar sempre em crise, de não conseguir ter esse controle emocional. E os nossos filhos estão nos observando e aprendendo como é que lida com as diversas situações da vida. E eles aprendem a lidar de forma ansiosa, de forma negativista, de forma reclamona. Isso tudo é passado pelo ambiente também para os nossos filhos. E aí você falou agora há pouco, que é o nosso tema, sobre os tais pensamentos distorcidos que aparecem no processo dessa ansiedade patológica. Você considerou aí, né? Você entende. Ter uma certa aflição para realizar um projeto faz parte, mas quando isso se torna impeditivo, quando isso cria uma história de medo, de angústia, de tal maneira que te leva a adoecer, taquicardia. Quais são os sintomas, Wélida?
Angústia, muita angústia, alteração na respiração, coração acelerado, as mãos e os pés frios, dormência e a cabeça acelerada, interfere no sono, pensamento acelerado, são os principais sintomas das crises de ansiedade. E aí, nesse meio, vai aparecer pensamento A, B ou C. Vamos falar sobre eles agora? São os pensamentos, na realidade, que disparam essa emoção, né, da ansiedade, e aí vem o comportamento também. Só que muitas vezes esses pensamentos eles estão distorcidos, ou seja, são pensamentos errados. E existem alguns pensamentos, algumas formas de pensar que são muito característicos. Existem vários erros de pensamento. Por exemplo, o pensamento catastrofizado. É aquele pensamento tipo assim, tocou meu celular, nossa, alguém está me ligando aqui, nossa, por que será que está me ligando? Nossa, é a minha mãe. Gente, alguém morreu. Você só viu que o telefone tocou e que a sua mãe, você já alguém morreu, aí o que eu vou fazer? E agora, eu não vou nem conseguir ligar, atender esse telefone, o coração já começa a disparar, aquela angústia, respiração ofegante e tal, aí você atende, aí o que foi? Ai, minha filha, eu estou ligando porque eu estava com saudade de você. Ai, sofreu desnecessariamente por uma coisa que a sua mente criou e que não existiu. Então, esse é um tipo de pensamento, erro de pensamento muito comum, a catastrofização. Um outro erro de pensamento muito comum é a polarização do pensamento. É o pensamento ou é 8 ou é 80, muito relacionado com pessoas perfeccionistas, né? Então, assim, ou essa toalha que está muito bem organizado aqui, bem retinho, ou então eu nem coloco nada. Se eu for fazer um bolo da Arleide, assim, ó, tem que ter 7 camadas de recheios, cada recheio de um sabor diferente, com uma cobertura impecável. Se eu não tiver tempo de fazer as 7 camadas, eu nem faço o bolo. Porque assim, ou é muito bem feito, ou eu não faço nada. E aí vem aquele peso, porque eu preciso daquela perfeição, e a gente sempre coloca alvos extremamente elevados, que a gente, na maioria das vezes, não dá conta, e a gente entra em sofrimento, porque eu não consigo alcançar esse padrão, e aí eu então desisto, não vou fazer nada, porque eu não consigo, aí vem outro problema de pensamentos, que é a negatividade. Tudo que eu começo eu não termino, eu não consigo mesmo, todo mundo já me dizia que eu nunca ia ser suficientemente boa, tá vendo, eu nunca vou conseguir fazer nada de bom, eu nunca vou ser reconhecida, é melhor eu não fazer nada. Então assim, a mente ela fica conspirando contra você mesmo e a gente pode ir alimentando esses pensamentos negativistas, distorcidos, ou a gente pode ter um posicionamento de enfrentamento para que a gente mude essa realidade e passe a ter uma mente saudável. Tem mais pensamentos que a gente possa classificar assim, ou você fica com esses 2 que seriam os principais dos pensamentos errados? Esses 2, eles são muito recorrentes, né? São os principais. Mas tem um que eu estava me lembrando aqui, que também é muito comum. É aquele pensamento de que, assim, eu não sou suficiente sozinha. Então, por exemplo, eu queria tanto fazer atividade física, mas eu não tenho ninguém que vem me chamar, que me liga e fala assim, amiga, vamos para a academia, estou passando aí para te pegar e a gente vai, levanta agora que vamos. Eu queria tanto ir para a faculdade, mas não tenho ninguém para ir comigo. Então, assim, esse tipo de pensamento que você é insuficiente, que você está sempre dependendo de alguém para que você possa conquistar seus objetivos, as coisas que você quer, porque você sozinha não dá conta. E veja, na realidade, a gente dificilmente vai ter alguém à disposição puxando a gente. Agora, quando eu tenho essa mente negativista, essa mente pessimista, que para tudo que a gente olha, a gente fala, não consigo, não vai dar certo, é melhor desistir, a gente, de fato, vai colher esse tipo de resultado. Porque a nossa mente, ela que vai conduzindo a nossa vida. Eu gosto muito daquele texto lá de Provérbios 23, que diz assim, da maneira como o homem imagina, assim acontece.
Então, a nossa mente, ela vai conduzindo a nossa vida. E assim, ó, pensamentos errados, pensamentos disfuncionais, eles são automáticos, na grande maioria das vezes. Eles vêm, mesmo que você não faça nada, eles invadem a sua mente. Agora, bons pensamentos, eles precisam ser treinados. E isso que eu acho interessante. A gente não está fadado a morrer com uma mente negativista, uma mente que brota nela, que gera pensamentos de origem que geram ansiedade. A gente pode mudar isso, a gente pode treinar a nossa mente para terem pensamentos anti-ansiedades e, na realidade, uma mente que nos promova saúde mental. Então, assim, a gente não está fadado a passar o resto da vida com essa mente adoecida. A gente pode tomar atitude, mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Perfeito, porque sabemos, tem fatores genéticos? Tem. Tem Sim. fatores ambientais? Já pontuamos, inclusive? Tem. Você pode ter aprendido com uma mãe muito ansiosa, um pai muito ansioso, pessoas à sua volta muito ansiosos, ou ter acontecido em alguma outra circunstância de você ter casado, quem sabe, com alguém que é muito ansiosa e né, torna o ambiente difícil, enfim, o que seja. Mas o ponto é, nós todos temos a liberdade para decidir fazer diferente. Não é possível que você esteja aqui todos os dias, todas as vezes nos acompanhando, todos os programas que você escuta, todos os vídeos que eu sei que você assiste, todas as informações que hoje estão tão fáceis e a nosso favor. Não é possível que você escuta e esse tipo de conteúdo que te chama para uma mudança não faz diferença nenhuma. Nós precisamos, para mudar pensamentos, também buscar novos conteúdos, né? Porque pensamento é conteúdo. Eles não são surgiu, menino, um pensamento. Senão a gente surgiria com pensamentos incríveis, com a solução para a paz mundial. Não, é que os conteúdos à nossa volta trazem referências para a construção dos nossos pensamentos. Então, se eu tenho pensamentos distorcidos, eu preciso de pensamentos corrigidos. Com o que eu corrijo? Com o que eu corrijo, Hélida? Me conte. Eu gosto muito daquele texto lá de Romanos 12:2, que diz assim: transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Perfeito. Isso é muito lindo e é muito poderoso. Você quer transformação na sua vida? Você precisa renovar os seus pensamentos. Pensamentos velhos, resultados velhos. Pensamentos novos, resultados transformados. Então, Jesus ele já nos traz essa fórmula do sucesso. E aí, muita gente fala assim, mas doutora, a minha mente está adoecida, eu não sei o que eu tenho que pensar. A Bíblia responde. Filipenses 4:8 diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor, se alguma virtude nisso pensai. Se eu fosse resumir todas essas características que a Bíblia traz aí nesse texto em uma palavra, a palavra seria otimismo. Você precisa treinar a sua mente, é como se fizesse uma musculação nos seus pensamentos para desenvolver otimismo, olhar para as diversas situações de forma otimista. E quando a gente treina a nossa mente para termos pensamentos otimistas, isso vai gerar boas emoções em nós e os nossos comportamentos também irão nessa mesma direção. Então, é uma transformação em toda a nossa vida. Por isso, a gente precisa renovar a nossa mente. Muito bom, muito bom. E olha, quem está falando é uma doutora em psicologia. Ela fez mestrado, fez doutorado em psicologia. Ela tem muito conteúdo da ciência, mas nós somos cristãs. Ela não vai pregar a religião, não é isso, é que a própria ciência já identifica na fé, na construção da fé, essa mudança de pensamentos, mudanças de paradigmas. Nós principalmente cremos que a Bíblia é uma caixa, eu não quero chamar de caixa, porque ela é ilimitada de conteúdo para renovar a tua mente. Acredite, porque eu quero jogar para você, Hélida, tenho ansiedade, estava me cuidando, mas
Estou sem ânimo para ir nas consultas. Quando os sintomas da ansiedade vêm, acontece autoagressão. Me bato e me machuco. Não sei o que fazer. E aí, Wélida? Então, tanto na ansiedade quanto na depressão também, e aí pode aparecer, às vezes, misturado sintomas, como no caso aí, sintomas de ansiedade e depressão, precisa analisar, fazer um diagnóstico profundo para ver o que é de ansiedade, o que é de depressão. Mas uma característica muito comum são os erros de pensamento que jogam, é como se fosse alguém jogando pensamentos disfuncionais dentro da sua mente. A gente tem que começar a fazer essa distinção. O que são os meus pensamentos, o que são os pensamentos da ansiedade? Porque nas crises de ansiedade, nas crises de depressão também, a nossa mente é como se os nossos pensamentos eles estivessem todos bagunçados. E muitas vezes vêm pensamentos que não são meus pensamentos, são pensamentos do transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela pode se dar de diversas maneiras. Tem a ansiedade generalizada, tem o toque, tem as fobias, enfim. E tudo isso é ansiedade? Tudo isso é ansiedade. São as diversas maneiras como ela pode se apresentar. E dentro desse contexto, podem surgir esses casos de autoagressão, como, por exemplo, arrancar os cabelos, né? Às vezes chega o paciente com grandes falhas no cabelo, que pode ser a alopécia também, que é também uma forma de ansiedade, muito comum, inclusive, em crianças, mas também tem essa questão de, muitas vezes, as pessoas que arrancam o cabelo da cabeça, às vezes a sobrancelha, arrancam tudo, os cílios, e diversas formas de se mutilar. Formas de ansiedade, porque os pensamentos, a mente está tão agitada e isso gera tantos sentimentos ruins, de medo, uma sensação de que vai ficar isso para sempre, que eu nunca vou conseguir, que nunca vai dar certo e que, às vezes, até pensamentos de morte. Para que continuar vivendo desse jeito? E, na realidade, esses pensamentos desordenados, muitas vezes, levam a pessoa a fugir do tratamento. E se você foge do tratamento, a possibilidade de você ter uma resolução positiva sozinho, num nível de gravidade como que foi colocado aí, é muito difícil. Então, assim, precisa do tratamento. Ah, mas eu não quero, eu estou fugindo do tratamento. Mas você precisa ir. Um outro detalhe, essa pessoa ela precisa de uma rede de apoio. Cadê a família? Porque muitas vezes a pessoa que ela está em sofrimento está tão intenso que sozinha ela não consegue ir. Então a família, os amigos, a rede de apoio tem que entrar em ação e ir junto. E muitas vezes as pessoas falam assim, doutora, eu não sei como que eu ajudo. O meu filho, ele está tendo crise de ansiedade, crise de pânico, meu marido, enfim, meu amigo, eu não sei o que eu ajudo, eu não sei o que eu falo. Você não precisa falar nada. Ouça, ouça, esteja junto, acolhimento, amparo. E se você quer dizer alguma coisa, diga, eu estou junto com você, eu vou te ajudar, eu vou com você até a gente encontrar a solução. E leve essa pessoa para a terapia, leve para buscar a ajuda de um psiquiatra. Muitas vezes é necessário associar a terapia à ajuda, né, medicamentosa. Não são todos os casos que precisam da ajuda medicamentosa, mas em casos graves há necessidade, sim, e é muito bem-vinda, é necessária, por isso precisa da ajuda de um psiquiatra. Então, assim, a rede de apoio precisa entrar em ação, porque não dá simplesmente para a gente ficar vendo, e muitas vezes isso acontece, muitas vezes. Eu estou vendo alguém que dorme do meu lado, que está sofrendo, que está se mutilando, que está definhando, e eu simplesmente não faço nada. E essa atitude de passividade, de distanciamento, impõe um sofrimento ainda maior nessa pessoa, que já está num grande adoecimento. Então, a gente tem que entrar para ajudar. Falando, não, a gente vai junto, não é você que está com problema, somos nós. Isso. É a nossa família. E a gente vai junto em busca de solução, em busca de ajuda profissional. E a nossa família vai vencer essa demanda aí. Perfeito.
E às vezes você sabe que pessoas que estão adoecidas mentalmente, emocionalmente, elas têm vergonha. Muitas vezes vê-se casos de pessoas que não contam, que não falam, tentam esconder, porque pode prejudicar no trabalho, pode ser que também não tem essa rede de apoio ou tem família, mas que não aceita, que não acredita. Ah, que depressão, que nada. Gente, acredite, nós estamos em 2023, nós temos conhecimento à palma da mão, na palma da mão, mas ainda há um número muito alto, um nível muito alto de pessoas que têm uma tremenda ignorância e desprezo às doenças mentais. Então, tem marido que não acredita, ei moço, você, presta atenção, você não acredita que a sua mulher tem depressão. E quanto mais você desacredita do adoecimento dela, mais doente ela fica e você tem responsabilidade nisso. Mocinha, presta atenção, ó. Homens também sofrem mentalmente, precisam de ajuda psiquiátrica, precisam de terapia. Às vezes você está pensando, meu marido não gosta mais de mim. Pode ser que seu marido esteja com depressão, pode ser que ele esteja com ansiedade, pode ser que ele precisa de ajuda. E você não está percebendo que esse mau humor, essa irritação dele, essa falta de sono dele, pode ser porque doenças emocionais mentais são uma realidade. Presta atenção se você também não está no relacionamento, que é o próprio relacionamento que está adoecendo. Pode ser o casamento, o namoro, o noivado, pode ser alguém que está com você, pode ser seu pai, sua mãe, pode, Darleide, mas menino, pense que pode. Pode. Pode ser esse ambiente onde você está que está matando você. Mas e o que eu faço, Darleide? Pede pelo menos socorro, grita, pede ajuda, mas não é gritar de ódio e eu quero morrer. Grita ao telefone, ligando para o consultório, dizendo, pelo amor de Deus, marca uma consulta, um horário para mim amanhã, por favor. Quando é que tem? É no SUS daqui a 3 meses. Marca a si mesmo. É melhor passar 3 meses esperando do que não ter nada marcado para daqui a 3 meses. A gente sabe que esse Brasilzão, nem todo mundo tem acesso de ir no seu consultório, enfim, não tem como. Mas vamos lá, produção, tem mais uma interação? Joga na tela para gente. Eu penso o tempo todo que vou morrer, tenho 43 anos e sempre tive medo de alguma coisa. Era de morto, então conheci a palavra de Deus e perdi esse medo, perdi. Depois de ficar sozinha, dentro de casa, eu fazia meu marido levantar e olhar em volta da casa se tinha alguém querendo me matar. Esse medo me persegue e piorou na pandemia. Obrigada, querida. E aí? Exatamente. Veja, a pandemia nos fez ter que lidar de forma muito próxima com a morte. E aí muitas pessoas desenvolveram esse tipo de fobia. Fobia da morte, esses pensamentos distorcidos, e é uma forma de ansiedade também e precisa de tratamento. Muitas vezes a gente acha que assim, não, vou levando do jeito que está, eu consigo resolver isso sozinho. Não vou buscar ajuda, não, porque isso daí é sinal de fraqueza. E a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga, como se diz. E a gente vai entrando cada vez num processo mais grave de adoecimento. Então, assim, não existem fórmulas mágicas. Olha, aperta esse botão com aquele ali que você vai resolver esse problema aí, desse medo que você tem da morte aí, essa fobia que você desenvolveu. Não existem fórmulas mágicas, existe tratamento. Então, você precisa ir buscar um bom psicólogo para te ajudar a ressignificar a sua relação com a morte, a transformar esses pensamentos distorcidos, catastrofizados, né, achando que a qualquer momento você vai morrer, né, evidentemente uma catastrofização de pensamento. Você precisa ressignificar isso e buscar ajuda, um diagnóstico mais adequado para se livrar disso. O detalhe é possível você ter uma vida saudável sem esses pensamentos ficarem te atormentando e você sofrendo com isso? É possível, mas você precisa tomar uma atitude e buscar ajuda profissional. Não existe fórmula mágica, existe tratamento. E veja que, inicialmente, ela desde sempre tinha já medo de morto, ela disse, tinha medo de morto. Mas aí cresce, conhece a palavra de Deus, aí ok, num dado momento volta aquele medo, com uma pequena mudança, porque agora não é medo do morto, agora é medo de ela morrer. Então veja que a gente todo um histórico. Tem uma história aí por trás e que, portanto, precisa entender que nó é esse para desfazer esse nó.
Vamos a mais uma interação? Muito legal você aí de casa que participa com a gente no 983150270, que é o nosso WhatsApp. Mais uma interação. O que fazer quando a ansiedade me impede de realizar as atividades do dia a dia? Vamos então às orientações práticas. Obrigada, Laiana de Guadalupe. Beijo para você, querida. Isso. O que fazer? Buscar tratamento, buscar tratamento. E aí, veja, a ansiedade, quando ela está nos paralisando, quando ela está nos trazendo um nível de sofrimento intenso, não nos permite dormir, a cabeça fica o tempo todo acelerada, o coração disparado, não consigo sair na rua. Veja, você está com um nível de sintomas que está sendo muito prejudicial, inclusive impedindo a sua qualidade de vida. Você precisa buscar ajuda profissional. Nesse contexto de ansiedade, muitas vezes vêm as crises de ansiedade, que é aquela angústia intensa, a mão gelada, o coração disparado, a respiração ofegante, parece muitas vezes uma sensação de morte que está na iminência de acontecer. Nas crises de ansiedade, o que está acontecendo? Pensamentos distorcidos que estão disparando emoções também distorcidas, e aí o nosso corpo reage a essas emoções, aí vem esses sintomas físicos. Veja, o início de tudo isso são nos pensamentos. Aí muitas vezes as pessoas falam assim para mim no consultório, mas doutora, eu não estava pensando em nada. Eu sempre digo, no campo emocional, no campo mental, nada acontece em consequência de nada. Tudo tem uma origem. Às vezes a gente não está conseguindo identificar, mas sempre tem um gatilho que dispara. O problema é que muitas vezes a gente fica preocupada com os sintomas e a gente fica tentando resolver os sintomas. Aí eu não aguento mais sentir o meu coração disparado, aí essa angústia, um aperto aqui, parece que tem alguém me sufocando, eu não aguento mais sentir isso. E a gente fica lutando contra os sintomas. Lutar contra os sintomas não é resolver de forma intensa o problema. Se você quer resolver de fato, você precisa encontrar as causas. O que está disparando esses sintomas de ansiedade? E isso tem a ver com os seus pensamentos. Por isso, precisa da terapia para encontrar esses gatilhos que acionam esses sintomas que te geram as crises e fazer esse trabalho de ressignificar esses pensamentos, mudar os pensamentos, trazer pensamentos novos. Mas na hora da crise, Darleide, o que acontece? Um erro que as pessoas geralmente cometem, porque a crise ela não chega assim, de uma vez. Ela vem dando sintomas, vem dando sinais. E aí a importância do autoconhecimento. Como é que a minha ansiedade se apresenta? Quais são esses sinais? Então, ela começa a dar esses sinais. E aí as pessoas muitas vezes falam assim, eu vou entrar em crise de ansiedade. Eu não quero, por favor, eu não quero, não entro, não quero entrar. Veja, isso não vai resolver. Quanto mais você pensar que você não quer entrar na crise de ansiedade, mais você está dando combustível para entrar na crise de ansiedade. Então, pare de lutar para não entrar na crise de ansiedade. Não posso, não quero, por favor, tira isso de mim. Primeira coisa, não lute para não entrar na crise de ansiedade. Segunda coisa, você precisa distrair a sua mente. Se são os seus pensamentos que estão disparando todos esses sintomas, se eu desvio a minha mente, se eu mudo a rota dos meus pensamentos, eu vou mudar a rota das minhas emoções, ansiedade é emoção, e vou mudar a rota dos comportamentos, dos sintomas de tudo isso. Então, eu preciso desviar os pensamentos. Como que eu faço isso? De forma prática. Veja, a ansiedade é o medo de um futuro. Eu preciso vir para o presente. Perfeito. No presente não existe ansiedade. Então, a gente usa muito o que a gente chama da técnica de ancoragem. Me ancorar no presente. E usar os seus sentidos. Então, por exemplo, eu estou aqui. Eu começo a olhar, vou usar a minha visão. 5 coisas diferentes que eu consigo ver aqui.
eu vejo essa almofada preta. Você pode descrever. Quanto mais você ficar no presente e focar nessa atividade, mais a sua mente vai se desconectar da ansiedade. Esse sofá, ele é branco, ele tem uma costura assim, tem tantas almofadas. Aqui, esse centro, tem ali a água, tem a bandeja, tem essa almofada vermelha. E você vai descrevendo aquilo que você está vendo. Mas eu não quero saber de nada disso. Você não quer saber mesmo, você quer se livrar da ansiedade. Então, usa a visão. Usar o tato. Coisas diferentes que eu consiga sentir no meu tato. Essa almofada tem uma textura que é diferente dessa daqui, que é mais lisinha. Esse copo tem uma textura diferente. E você vai encontrando algumas coisas para ir sentindo a textura. Sons que você consegue ouvir aí onde você está. Ah, tem um passarinho, tem alguém conversando, tem um carro que passou, a buzina. Então, você vai tentar encontrar sons. Cheiros que você consiga sentir. Ah, estou sentindo o cheiro da banana ali na cozinha. Estou sentindo o cheiro de um perfume. Coisas que você consiga sentir o paladar, sabores diferentes. Pega ali uma banana, sente a textura da banana, pega uma outra fruta, uma outra coisa, coloca na boca, vai sentindo, vai descrevendo isso. Quando você faz tudo isso, a sua mente já se desconectou daquele gatilho que estava disparando a ansiedade. Você se distraiu, como diz o povo, e a ansiedade, ela foi contornada. Então, essa é uma técnica muito eficaz. Uma segunda técnica muito boa é a questão de exercícios respiratórios. Você está sentindo que a ansiedade está chegando, comece a respirar. Então, aquele negócio de falar assim, respira, isso dá certo e é cientificamente comprovado. Então, assim, você faz uma respiração longa, inspira devagar, segura e solta bem devagar. Faz isso 10 repetições desse exercício respiratório. Isso faz com que o seu corpo ele volte à homeostase, que ele vai se acalmando. Exercícios de relaxamento corporal, isso é muito importante também. Então, assim, coisas simples que não custam nada e que trazem resultados anti-ansiedade significativos. Perfeito. Pensar que a ansiedade é aquilo que joga a gente lá para o futuro. E muitas vezes de um modo completamente errado, porque o ansioso só pensa mal do futuro. O ansioso não pensa assim, mas é incrível, meu futuro é lindo. Não, isso não é ansiedade. Então, o pensamento lá adiante, você vai treiná-lo para estar aqui e agora. É o resumo disso aqui. Experimenta colocar uma pedrinha de gelo na mão. Não tem ansiedade que segure, porque seu cérebro vai trabalhar com o que está acontecendo aqui com uma pedrinha de gelo e ele vai se concentrar aqui. O próprio cérebro, ele precisa ser dirigido, né? Uma necessidade de todos, mas para o ansioso e o deprimido, mais ainda o exercício físico, né? Exatamente, fundamental. Se expor à luz solar e ingestão de água. Inclusive, eu estava até hoje falando para uma paciente. Se você utiliza medicação psicotrópica, medicação para ansiedade, para sono, para depressão, TDAH, enfim, você precisa aumentar a ingesta de água. Quem toma pouca água e usa medicação psicotrópica, o efeito da medicação é diminuído. Você precisa tomar mais água. Você precisa fazer atividade física. Durante a atividade física, diversos hormônios que promovem o bem-estar, a alegria, o otimismo são potencializados. Então, isso faz com que a nossa farmácia interna promova aqueles remedinhos da imunidade emocional que são anti-ansiedade. Então, assim, às vezes a gente fica tão preocupado, ai, que remédio, né, que ansiolítico eu posso utilizar? Deus já colocou dentro de nós uma farmácia que promove remédios anti-ansiedade, mas a gente precisa lançar mão disso. Atividade física, se expor à luz do sol, isso faz muita diferença. E uma outra dica muito importante é fazer atividades de ajuda ao próximo.
Quando eu ajudo outras pessoas, isso potencializa em mim a produção da ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor, o hormônio da alegria. E isso vai ser um remédio que vai combater a ansiedade. Então, a gente precisa acionar a nossa farmácia interna. Deus não erra, queridos. Deus não erra e Ele é o Criador. E o Criador, Ele, sabedor de todas as coisas, Ele não nos deixaria desprovidos de cuidados, inclusive para aquilo que surgiu no Éden, o medo, a ansiedade de Adão e Eva pós-pecado. E o que se deu e se dá até os dias de hoje, Deus sabe. Então, Ele deixou instrumentos a nosso favor para que nós usemos e independente de nós termos dinheiro para isto. É você colocar, você não tem um tênis? Tudo bem, põe o teu chinelo, tudo bem, mas vai fazer uma caminhada. Faz alguma coisa por você. Se você não fizer por você, seu marido não vai poder fazer em teu lugar. Se você não fizer, sua mãe, seu pai, seu filho, ninguém vai fazer por você. Nem o terapeuta pode fazer por você. Você vai ao consultório pensando, doutor, me dá um remédio, doutor, me dá uma dica, uma sugestão. Pega, dobra, põe embaixo do braço, chega em casa, põe na gaveta para ver o resultado que será. Nenhum. Você precisa cooperar. Sabe que a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus, né? Nós somos cooperadores. Custa tomar um sol? Ah, não, Darleide, que eu moro aqui na Inglaterra e você sabe, de fato, Inglaterra, você é linda, mas quando te falta um sol, Alemanha, enfim, outros países que ficam 6 meses sem sol, difícil. Remedinho, tem que ter suplementação dobrado, é verdade. Mas brasileiro, um solzinho, se bem que tem uns climas que tá meio esquisito, viu, minha amiga, aqui em São Paulo, só Jesus na causa. Mas vai lá no solzinho, se expõe à luz, logo de manhã, se põe à luz. A luz vai entrar pela retina e vai despertar no teu cérebro, tudo que Deus já pôs nessa usina de bem-estar que é desperta com a nossa cooperação. Um exercíciozinho, 15 minutinhos, todo dia 15, não dá 15? É muito? Ah, não, mas mulher, tu quer morrer, né? Pelo amor de Deus. Interação, produção, por favor, mais uma para encerrar, que a gente já vai terminar. Tenho um filho de 15 anos que já está sendo assistido por psicóloga e psiquiatra para tratar de ansiedade. No entanto, eu também adoeci, tenho pensamentos ruins. Quando ele não está perto de mim, temo que algo ruim possa acontecer com ele. Como posso melhorar minha conduta em relação a isso? Roberta, beijo para você, meu amor. Acho que já foi dito bastante sobre como lidar, não é? Mas só aquela pimentinha final. Exatamente. Então, assim, você tem que investir na transformação do seu pensamento. Você já sabe que esse pensamento está errado. Não aceite que ele fique habitando na sua mente. Você precisa confrontar esse pensamento. Faz uma lista que prove que esse pensamento está correto. Coloca lá, quais são as evidências de que esse meu pensamento está correto? Aí você faz uma segunda lista. Quais são as evidências que esse pensamento está errado, que ele é absurdo? Confronta isso e aí você vai fazer uma terceira lista. Quais são os pensamentos assertivos que eu devo desenvolver nesse momento que eu me afasto do meu filho? Porque esse pensamento de que algum problema ele vai ter, que ele vai morrer, eu já entendi que está errado. Então, eu devo substituir esse pensamento errado por qual pensamento certo, que seja otimista, que seja motivador e que te leve a ter qualidade de vida. Faz uma lista desses pensamentos assertivos e trabalhe a sua mente na direção desses pensamentos otimistas. Isso é treinar a sua musculatura emocional, a sua musculatura de pensamentos. E isso vai trazer muitos resultados para você. Você de casa, obrigada também pela companhia. Eu sei que pode pegar pesado, mas Jesus pega pesado. Ele disse, não andeis ansiosos. Nem quanto ao que vestir, nem quanto ao que comer, nem quanto ao que beber. Olhem os pássaros, olhem as aves dos céus, olhem os lírios no campo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e estas coisas, todas estas coisas que te preocupam, comer, beber, é disso que te preocupa? Como vai ser o dia de amanhã? O que vai ser do seu amanhã? Não te preocupas. O Senhor Jesus Cristo disse, eu cuido, busque a mim em primeiro lugar. Venham a mim os que estão cansados, ansiosos, deprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e darei descanso.
Receba o remédio de Jesus. Tenha confiança plena em Jesus. Por que ficar perturbado com o amanhã? Descanse. Enquanto você descansa, Deus age por você. Você já parou para pensar que quem inventou o descanso foi Deus? Quando Ele cria o mundo, Ele disse: agora descansem. Eu abençoo, eu consagro o descanso para você ter paz. Obrigada pelo seu carinho, por sua audiência. A gente se encontra na semana que vem. Te desejo paz, mesmo no mundo de guerra, mas que o teu coração tenha paz. E isso basta. Um grande abraço. Tchau.